propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança. E, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras. A gente é escolhido pelo propósito ou a gente escolhe o nosso propósito? Sim. Eu acho que existe uma forte conexão entre propósito e vocação, né? Que é um chamado. Fala da filosofia de Aristóteles, sempre se fala da causa final, que é o porquê das coisas, né? Eu tenho um copo de água para beber, eu coloco água num copo para beber água. E no mundo atual, nós muitas vezes não pensamos na finalidade das coisas, por que nós estamos aqui. Quando nós falamos de vocação, você tem a ideia de um chamado, né? Então, sei lá, no começo do Senhor dos Anéis, no começo do Hobbit, tem aquela ideia de que o Hobbit é chamado pelo Gandalf, ele bate na porta. Existe algo, circunstâncias da vida, onde eu fui colocado, qual é a missão que aparece na minha vida, qual é o que está na minha volta, que as circunstâncias chamam para isso. Uma pessoa que falou para mim, poxa, eu herdei essa empresa e meu pai apostou todas as coisas em mim. Qual que você acha que é a minha vocação nisso? Eu falei, cara, sua vocação tá dada, entendeu? Foi chamado para isso. Eu acho que hoje no mundo atual, que segue as pessoas por propósito, né, ou para enxergar essa visão, é porque nós estamos como com um emaranhado de mentiras, de auto-enganos, de coisas. Tem esse livro incrível, recentemente estava dando uma aula sobre ele, que são as Confissões de Santo Agostinho, que é um dos maiores clássicos da história da filosofia. Quando falou do tema, né, propósito, o primeiro livro que vem na minha cabeça é esse. Porque Agostinho teve uma vida bastante perdida, uma vida muito hedonista na juventude, teve uma vida... depois ele entrou no esoterismo, ele passou por todas as coisas. E tem esse momento, né, que ele muda radicalmente a vida dele, que ele começa esse processo de auto-reflexão, de confissão, que é entrar no fundo da alma dele, tirar as mentiras. E aí ele fala uma frase tão linda que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. Tem essa ideia de quando você vai indo pro íntimo da alma, você encontra esse princípio da verdade, você encontra esse mestre interior que ele fala, né? Essa ideia de encontrar um mestre interior, você agora olha pro mundo, depois de ter tirado a mentira, porque a confissão é que é se tirar os seus males, os seus pecados da frente, buscar o arrependimento por eles, agora você olha para o mundo com uma voz de sinceridade. E aí quando você olha para o mundo, todas as coisas do mundo te apontam para o princípio maior. Então esse jogo, né, entre a interioridade, entre a busca no interior da alma e esse princípio maior que você olha no mundo, é encontrar o propósito, ou seja, encontrar a vocação. Eu sem sair ainda do conceito e ainda... tentando explorar o lado mais filosófico, e aí eu sou aluno nessa matéria, a que ponto a gente é escolhido pelo propósito e a que ponto nós decidimos esse propósito? A que ponto a gente é abraçado por ele ou a gente faz o processo seletivo para definir qual é o nosso caminho? Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. O propósito, ele costuma, né, dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures, e alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos, e naturalmente não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é
essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então, como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né? Eu, por exemplo, sendo professor, já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou o professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho, e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, eu não sou professor, eu não sou escravo da minha identidade, não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido, de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora, e isso não é necessariamente ruim, entendendo que ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critérios de simplificação. Muito bem, muito obrigado.